Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem. Hoje o nosso passo a passo vai ser esse tapete elos aqui com o bico russo. Olha só que coisa mais linda que ficou esse bico russo aqui. Então ficou bem lindo. Gente, a explicação que eu vou dar agora para vocês, vocês podem estar fazendo aí jogo de cozinha com essa explicação, tá? Esse trabalho, ele é múltiplo de 14. Então, a cada 14 correntes que você aumenta, você vai ter um elo a mais. A cada 14 correntes que você diminui, você vai ter um elo a menos. Então, sendo assim, você vai pegar a quantidade de elo que você quer e vai multiplicar por 14. O resultado vai ser a quantidade de corrente que você vai precisar para fazer o trabalho. Por exemplo, se você quiser fazer no tamanho de 70 centímetros mais ou menos, ele vai ficar com 70 centímetros de comprimento por 53 de largura. Então, você vai fazer com 4 argolas. Você vai pegar 4 vezes 14, vai dar o total de 56 correntes. No meu caso, a minha encomenda, esse aqui é uma encomenda, e eu preciso fazer com 1 metro de comprimento. Então, esse trabalho ficou com 1 metro de comprimento por 53 centímetros na largura. Como que eu fiz? Eu peguei 8, que é a quantidade de argola que eu fiz, 8 vezes 14, que me deu o total de 112. Então, eu iniciei o trabalho com 112 correntes. Essa parte aqui, como ela exige uma contagem, eu gravei para vocês nessa cor clara aqui, que fica bem mais fácil de visualizar. Quando eu cheguei nessa carreirinha de bloco, eu já voltei para essas cores aqui, porque como eu já disse, é uma encomenda, eu não posso atrasar. Esse trabalho, eu achei ele bem econômico, porque eu gastei 561 gramas, tá? Para fazer ele com ele todo, o peso total dele. Sendo que na cor café eu gastei 346 gramas e na cor caqui eu gastei 215 gramas. Trabalhei aqui com a agulha 3,5 milímetros e usei a tesoura para fazer os cortes, né, gente? Toda a lista de material vai estar na descrição do vídeo, qualquer dúvida é só conferir lá, ok? Então, cada elo aqui, ó, eu vou dizer para vocês aqui, cada elo aqui, da parte aqui que não seja das extremidades, tem o total de 7 centímetros. E esses aqui das extremidades, tanto de uma ponta quanto da outra, dá mais ou menos 8,5 centímetros, quase 9, tá? Então, a diferença tá aí. Então, se você quiser fazer o tamanho tradicional, faz aí com 4 elos. Eu vou fazer também uma passadeira para esse mesmo cliente. Ele pediu 3 de 1 metro e uma passadeira de 1,5 metro. Se você quiser, eu vou eu vou fazer o vídeo com a explicação da passadeira. O passo a passo é o mesmo, só mesmo o início aqui com quantas correntes que eu vou começar e tal, tá? Se quiser, deixa aqui abaixo nos comentários que eu vou estar gravando o vídeo de explicação para vocês. Então, bora lá ao nosso passo a passo. Então, gente, aqui eu já fiz o meu cordão com 112 correntes. Para você que fez em outras medidas, com 4 argolas, você começou com 56 correntes. Com 5 argolas, você começou com 70 correntes. Independente do cordão que você fez, você vai sempre voltar aqui na sua corrente número 14, contando aqui a partir da agulha. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, aqui, ó, eu venho aqui na minha corrente de número 14 e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Formei aqui a minha argola da extremidade. Agora, eu vou fazer aqui o total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui eu vou pular aqui os pontos de base. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, eu venho aqui e prendo com um ponto baixo. Olha só. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Pulo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º ponto, eu venho aqui na minha corrente e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo ponto, eu coloco aqui um ponto baixo. Eu vou seguir assim até chegar aqui no final do meu cordão de corrente. E vou ficando aqui com esses elos. Não se preocupe, vai dar aqui, ó, no meu caso, que é com 8 elos, vai dar 15 argolas dessa daqui. Não se preocupe, tá? Porque aí você vai entender rapidinho como que é que a gente faz para chegar aí na quantidade de 8 argolas. Ou no caso de você estar fazendo aí com menor quantidade de argola, vai dar sempre mais aqui essa primeira parte. Mas calma, tá? Espera um pouquinho que você já vai entender. Cheguei aqui no final aqui do meu cordão de corrente, já fiz as 6 correntinhas e você vai ver que deu certinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, eu vou colocar aqui um ponto baixíssimo. Para fechar aqui. Pronto, fechei com um ponto baixíssimo. Agora eu vou contar aqui para vocês verem. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, agora eu vou subir aqui, ó. Vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Isso para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Aqui dentro agora, eu vou colocar 13 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Então, se for contar apenas ponto alto, você vai ter que fazer mais 12. Contando com as 3 correntinhas, vai ficar com 13 pontos altos. Tudo aqui dentro dessa argola. Então, eu vou colocar aqui os meus 13 pontos altos e volto novamente com vocês. Então, aqui, ó, eu já fiz aqui, ó, os meus 13 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas. Então, contando com ela, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui agora, sem corrente, eu vou vir aqui, ó, na minha primeira, na segunda, na terceira correntinha, eu vou pegar aqui, ó, apenas uma laçadinha aqui. Venho aqui e conto aqui embaixo, 1, 2, 3. Então, na terceira correntinha aqui de baixo também, eu vou pegar uma alcinha desse jeito aqui, ó. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. Então, olha só. Fiz aqui, ó, passei o meu cordão e fiz um ponto baixo. Certinho? Vou para a minha próxima corrente aqui em cima. Olha, aqui é a minha próxima corrente. Eu venho aqui, ó. Pego uma alcinha, uma perninha. Venho aqui, ó, na minha correntinha de baixo aqui, ó, e também pego uma perninha. E aqui eu vou fazer um ponto baixo, aqui, ó. Olha só. Fiquei desse jeito, com 2 pontos baixos. Sem corrente nenhuma, eu vou laçar o meu fio aqui, ó, venho para minha próxima argola. Olha só, essa daqui, ó, é a que a gente prendeu aqui com ponto baixo. Então, eu vou pular ela, venho para a próxima corrente aqui, desculpa, a próxima argola. E aqui dentro, eu vou colocar 13 pontos altos. Somente nessa corrente aqui, ó. Então, aqui eu vou colocar os meus 13 pontos altos. Coloquei aqui, então, os 13 pontos altos dentro dessa corrente. Venho aqui, ó, sem corrente, conto 1, 2, 3, nessa terceira corrente aqui, nessa parte de cima, eu pego uma alcinha e venho aqui, ó, 1, 2, 3, venho aqui nessa perninha aqui da minha corrente e vou fazer um ponto baixo. Novamente, venho para a próxima corrente aqui da parte de cima. E venho na próxima aqui também, da parte de baixo. Pego só nas duas na primeira perninha aqui e na primeira perninha aqui da correntinha de baixo. E puxo aqui o meu fio, fazendo aqui um ponto baixo. Sempre vai ser dessa forma. Mas por que pegar em 2 perninhas? É porque aqui, ó, quando a gente vir completar o nosso elo aqui na parte de cima, no caso aqui nessa parte de cá, eu já tenho aqui a base para os 2 pontos baixos. Por isso que eu pego apenas em uma perninha.
Venho aqui sem corrente nenhuma para minha próxima argola aqui, ó. E aqui eu vou fazer os meus 13 pontos altos. Então, eu vou fazer os 13 pontos altos aqui. Fiz aqui, então, os 13 pontos altos e venho aqui novamente. Pulo 1, 2, no terceiro eu pego uma perninha e venho aqui, pulo 1, 2, 3 e venho aqui na próxima perninha aqui também e faço um ponto baixo. E no próximo, pego aqui e faço mais um ponto baixo. Sem corrente nenhuma, eu passo aqui para a próxima argola e faço aqui os meus 13 pontos altos. Eu vou fazer essa mesma sequência até chegar aqui, ó. Aqui eu vou colocar os 13 pontos altos. Aqui eu coloco aqui os 2 pontos baixos aqui prendendo. E quando eu chegar nessa argola aqui da extremidade, eu volto para fazer junto com vocês. Então, gente, aqui eu já fiz aqui tudinho, olha só. Toda essa parte aqui, ó. Fiquei com 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, a gente vai fazer a nossa 8ª argola. Aqui eu já fiz os 2 pontos baixos, sem corrente. Eu venho aqui para dentro dessa argola aqui, da extremidade. E aqui eu vou colocar 26 pontos altos. Por que que do lado de cá eu coloquei só 13? Porque é só a metade, tá bom? Aqui é só a metade. A gente vai vir completar aqui com os outros 13. Mas essa daqui, eu vou fazer ela toda, ela completa. E ela completa tem 26 pontos altos. Então, aqui eu já coloquei o meu primeiro, vou colocar o segundo, o terceiro, até completar aqui os 26 pontos altos. Eu vou fazer os 26 pontos altos aqui, que não tem segredo, é só você preencher e eu volto com vocês. Aqui, então, eu já coloquei aqui os meus 26 pontos altos. Então, você pode aí, tá? Ajustando ele certinho aqui, para ele ficar bem certinho. Aqui, sem corrente nenhuma, eu venho aqui, ó. Lembra que a gente pegou uma argolinha de um lado, na parte de cima, e outra na parte de baixo das correntinhas? Então, aqui, ó, olha só. A correntinha de cima, a correntinha de baixo. A correntinha de cima, a correntinha de baixo. Então, aqui eu venho aqui, ó, introduzo aqui a minha agulha, olha só, já passei para o outro lado, e aqui eu faço um ponto baixo. Aqui, novamente, introduzo aqui a minha agulha, pego aqui as 2 alcinhas e faço um ponto baixo. Então, a gente pegou daquela forma, nós fizemos aquele ponto baixo daquela forma para dar base para fazer esses 2 pontos baixos aqui também. Aqui eu já passo sem corrente para dentro da minha do meu próximo elo. E aqui eu vou completar aqui com os meus 13 pontos altos. Igual a gente fez nessa parte de cá, que a gente fez com 13, a gente também vai fazer com 13 pontos altos aqui. Completei aqui os meus 13 pontos altos, venho aqui novamente no pezinho daqueles 2 pontos baixos e faço a mesma coisa. Que introduzo a minha agulha, passo aqui, ó, e faço um ponto baixo, venho pro próximo ponto baixo e faço aqui mais um ponto baixo. E passo aqui sem corrente para minha próxima argola ou elo, né? E faço aqui os 13 pontos altos aqui dentro. Eu vou fazer isso até chegar aqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês pra gente tá dando sequência. Fiz aqui, então, até chegar aqui na minha argola da extremidade. Já fiz os 2 pontos baixos aqui. Sem corrente, eu venho colocar aqui os meus 13 pontos altos aqui dentro para completar os 26 pontos altos da argola da extremidade. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
Gente, se você estiver gostando, deixe seu joinha aí pra mim, se inscreva no canal se não for inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, tá? Qualquer dúvida, deixa abaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês. Aqui, ó, eu venho na minha terceira correntinha e prendo aqui com um ponto baixíssimo, para prender aqui a minha carreira. Fiquei dessa forma aqui. Agora, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes, para dar a altura do meu primeiro ponto alto. Se você quiser subir só 2, pode subir também, não tem problema. Eu vou laçar o meu fio, eu vou vir no mesmo lugar aqui, ó, que eu subi essas correntes, no mesmo ponto de base, né, que é essas 3 correntinhas, e vou fazer aqui mais um ponto alto. Então, aqui eu tenho um aumento, né, porque ficou 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aqui no próximo ponto, eu vou colocar um ponto alto sozinho. No próximo, eu vou colocar 2. No mesmo ponto de base, ou seja, um aumento. No próximo, um ponto sozinho. Então, eu vou sempre intercalando um ponto alto sozinho e um aumento. Então, aqui eu coloquei um sozinho, esse próximo aqui vai ser com aumento. Até chegar ao total de 12 pontos altos. Então, aqui, ó, um sozinho, 2 juntos, um sozinho. Vamos contar? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos altos. Aqui, gente, olha só. Aqui, ó, vai me sobrar 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos sem trabalhar. É isso mesmo, tá? Você vai fazer a sequência aqui, ó, de um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, um aumento, um sozinho, e vai me sobrar aqui 5 pontos altos sem trabalhar, né? Na argola da extremidade. Aqui agora eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Lídia, mais 5 correntes para mim ficou muito apertado. Então, você faz essas 5 correntinhas mais largas, mas tem que ser 5, tá? Não coloque a mais, não. Aqui eu vou laçar o meu fio. Vou pular aqui, ó. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou colocar aqui um ponto alto. E aqui, eu vou fazer uma sequência de 7 pontos altos. Um para cada ponto de base. Não vai ter aumento aqui nessas argolas da parte lateral, não. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, ó, ficou me sobrando aqui, 1, 2, 3 pontos sem trabalhar. Eu fiz 7 pontos altos e me sobrou 1, 2, 3 do lado de cá também. Então, não vai ficar torto. Se você perceber que aqui ficou muito apertado, faz as correntes mais frouxa, mais larga. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, da mesma forma, laço o meu fio, pulo 1, 2, 3, no quarto ponto eu coloco aqui um ponto alto e vou colocando uma sequência de 7 pontos altos. Coloquei aqui, então, os 7 pontos altos, me sobrou 3 pontos sem trabalhar do lado de cá e 3 do lado de cá. Novamente, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço meu fio por 1, 2, 3, no quarto eu coloco aqui um ponto alto para cada ponto de base até completar 7 pontos altos. Vai me sobrar 3 de um lado e 3 do outro sem trabalhar. Eu vou seguir dessa forma, como eu instruí vocês, até chegar aqui nessa argola aqui. Hora que chegar aqui, pra gente passar para essa da extremidade, eu volto com vocês, que aí vai ter mudança. Fiz aqui, então, toda a minha lateral, olha só como que ficou. E agora, eu já fiz as 5 correntes aqui, laço meu fio, vou pular aqui, ó. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. No 6º ponto, eu venho aqui e coloco um ponto alto sozinho. Aqui, ó, gente, olha só. Aqui, ó.
a gente terminou com um ponto alto sozinho. Então, aqui também a gente vai começar com um ponto alto sozinho. Comecei com um ponto alto, agora aqui eu vou colocar um aumento. Então, aqui eu coloco 2 pontos altos, no mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu coloco apenas um. No próximo, eu coloco 2 pontos altos juntos. No próximo, eu coloco um. No próximo, eu coloco 2 pontos altos juntos. Eu vou fazer isso, gente, até eu completar aqui o total de 24 pontos altos. E vai me sobrar 5 pontos altos sem trabalhar aqui. Então, eu vou seguir fazendo isso. Aqui, ó, um ponto alto sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos, um sozinho, 2 juntos. Eu vou seguir dessa mesma forma até completar o total de 24 pontos altos. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Então, aqui, gente, eu já completei e vou contar com vocês aqui. Olha só, aqui eu comecei com apenas um ponto alto. O meu último ponto alto aqui foi aumento. Lídia, vai ficar torto? Não vai ficar torto, gente. Não precisa se preocupar com isso. Aqui eu fiz um ponto alto sozinho e 2 juntos. Um sozinho, 2 juntos, até completar os 24 pontos. Então, eu vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 pontos altos. Aqui agora, eu vou fazer da mesma forma que do outro lado. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço meu fio. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, no quarto ponto aqui, eu vou colocar uma sequência de 7 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. Então, 3, 4, 5, 6 e 7. E vai me sobrar aqui, ó, 3 pontos altos também do lado de cá sem trabalhar. Aqui eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, laço o fio, pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu coloco mais uma sequência de 7 pontos altos. Eu vou seguir dessa forma até chegar aqui na minha parte da extremidade aqui. E eu volto novamente com vocês pra gente estar fazendo junto aqui, tá bom? Cheguei aqui, então, na minha parte da extremidade. Aqui eu já fiz as 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio. E aqui, gente, olha só. Aqui, ó, lembra que a gente terminou aqui com 2 pontos altos? Foi com um aumento que a gente terminou aqui? Então, eu também vou começar aqui com um aumento. Aqui eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5. No sexto ponto, eu vou fazer aqui, ó, um aumento. Certinho? Aqui eu faço um ponto alto sozinho. E aqui eu faço um aumento. Um ponto alto sozinho. E um aumento. Um sozinho. Um aumento. E aqui eu encerro com um ponto alto sozinho. Olha só. Então, aqui, ó, deu certinho. Que aqui, quando a gente subiu aquelas 3 correntinhas, lembra que a gente colocou um ponto alto bem no pezinho dela para ser um aumento? E aqui a gente colocou apenas um ponto alto. Então, deu certinho, olha só. Aqui eu venho na minha terceira correntinha aqui e vou prender com o ponto baixíssimo. Aqui, gente, eu vou fazer uma corrente e já vou cortar o meu fio. Por que que eu vou cortar o meu fio? Porque assim fica mais fácil pra gente estar começando aqui, ó. Senão tem que caminhar muito e não fica legal. Então, aqui eu já cortei o meu fio. Agora, eu vou amarrar o meu fio bem aqui, ó. Então, vou fazer aqui a minha alcinha inicial.
e vou começar bem aqui. Aqui, então, eu vou fazer um ponto baixo e vou subir aqui 2 correntinhas. Desculpa, vou subir apenas uma corrente. Se você quiser subir 3 correntinhas, pode. Quiser subir 2 correntinhas, não tem problema. É só para dar altura de um ponto alto, ok? Aqui eu vou fazer uma sequência de 4 pontos altos, contando com as 3 correntinhas ou com o ponto baixo e uma corrente que a gente fez no início. Então, contei 1, 2, 3, tá faltando um ainda. Então, aqui eu tenho a sequência de 4 pontos altos. Aqui, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, ou seja, eu vou fazer um aumento. Então, 4 sozinho, no próximo um aumento, e vou fazer mais um aumento aqui seguido. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu preciso fazer o cantinho para ficar retangular, né? Para ter o canto. Então, eu vou fazer no próximo ponto aqui o leque. Então, eu continuo aqui colocando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mas esse daqui já vai equivaler ao meu leque. Então, aqui, ó, se você for contar com aumento, você vai ter 1, 2, 3 pontos com aumento. Aqui eu vou fazer 2 correntes de espaço para ser o meu leque. E venho no ponto seguinte, eu não vou colocar os 2 pontos altos aqui no mesmo pezinho, não. Eu venho no próximo ponto. Então, olha só. Coloquei aqui, ó. Então, esse daqui, ó, equivale ao meu leque. Dessa forma. Mas, olha, fiquei com 4 pontos altos, um para cada ponto de base, um aumento. O segundo aumento. E aqui eu já fiz o meu leque, 2 pontos altos em um ponto de base, 2 correntes, e no próximo ponto de base eu coloquei mais 2 pontos altos. Aqui agora eu vou fazer uma sequência com 8 pontos altos, um para cada ponto de base, sem aumento, tá, gente? Não vai ter aumento. Vou colocar 8 pontos altos aqui e volto novamente com vocês. Para a gente estar fazendo o nosso próximo canto. Então, aqui, ó, eu tenho o meu cantinho, né? Esses 2 pontos altos juntos equivale ao meu canto. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. Eu já caminhei aqui, ó, escondendo esse ponto, esse fio, e vou arrematar depois, dando um nozinho para ficar bem forte. Aqui agora eu já vou começar o meu segundo canto. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Faço 2 correntes, laço o fio, venho pro próximo ponto de base e faço aqui mais 2 pontos altos, completando aqui o meu cantinho para fazer o leque. Aqui no próximo eu coloco 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, novamente, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, que são aqueles 2 aumentos que a gente fez antes do leque. Então, aqui, ó, tenho um aumento, o segundo aumento. E aqui, me sobrou 4 pontos altos e eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Completando aqui os 4 pontos altos. Pronto. Olha só. Aqui, ó, ficou o meu cantinho, as minhas extremidades, né? Aqui na lateral, lembra que a gente fez aqui 5 correntinhas? Eu vou fazer um ponto alto para cada correntinha. Então, aqui, ó, vou fazer 1, 2, 3, 4 e 5, porque são 5 correntes. Aqui eu tenho 7 pontos altos. Eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. Então, essa lateral ela é bem simples. Aonde tem corrente, você vai colocar
Um ponto alto para cada corrente. Aonde tem ponto alto, você vai colocar um ponto alto para cada ponto alto da carreira anterior. Então, aqui não tem segredo. Eu vou seguir fazendo o meu aqui dessa mesma forma que eu tô mostrando para vocês. Quando chegar lá, aqui, ó, aqui eu vou continuar 5 correntes, 5 pontos altos. 7 pontos altos, você vai colocar 7 pontos altos. Quando chegar aqui, ó, nesse ponto aqui, eu volto novamente com vocês pra gente tá fazendo essa outra parte aqui juntos para não ter erro, ok? Fiz então, gente, aqui toda a minha lateral. Agora cheguei aqui na minha parte oval novamente. Essa parte é oval, mas a gente vai deixar ela quadradinha agora, né? Então, eu preciso fazer aqui uma sequência de 4 pontos altos. Um para cada ponto de base. Fiz aqui os 4 pontos altos. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui eu vou fazer uma sequência de 2 aumentos. Então, eu faço meu primeiro aumento, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, eu vou fazer novamente mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu tenho 2 aumentos. Aqui eu vou fazer o meu canto. Então, eu continuo colocando 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Só que agora eu vou colocar 2 correntes, venho no meu próximo ponto aqui, ó, não vou colocar no mesmo, esse leque aqui. Eu vou colocar no próximo ponto, coloco mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiquei com o meu canto. Ficou dessa forma. Aqui agora eu vou fazer uma sequência de 8 pontos altos, um para cada ponto de base, sem colocar aumento nenhum. Então, eu vou fazer aqui os 8 pontos altos e volto. Prontinho, fiz aqui. Então, aqui eu tenho o meu canto, que são 2 pontos altos aqui, 2 correntes e 2 pontos altos no próximo ponto de base. Aqui eu fiz uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, um para cada ponto de base. E aqui no próximo ponto eu vou colocar o meu cantinho novamente. Então, eu faço o leque de 2 pontos altos no mesmo ponto de base, 2 correntes e venho para o próximo ponto de base e coloco aqui mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Fiquei aqui com o meu canto. Aqui eu coloco uma sequência de 2 aumentos. Então, o primeiro aumento são 2 pontos altos no mesmo ponto de base e mais outro aumento, que são mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui eu fiquei com 2 aumentos. E aqui já é o meu canto, meu leque. E agora eu vou fazer a sequência de 4 pontos altos, igual a gente fez lá no início. 4 pontos altos, um para cada ponto de base. Olha só. E fiquei assim, ó. Olha só. Já tá dando forma, né? A minha lateral eu vou fazer da mesma forma. Nas 5 correntinhas aqui eu vou colocar 5 pontos altos, nos 7 pontos altos aqui eu vou colocar 7 pontos altos. Ou seja, um ponto alto para cada ponto de base. Da mesma forma que a gente fez do lado de cá. Então, eu vou seguir o meu e já volto com vocês. Completei aqui, então, toda a minha lateral, fiz ponto alto para cada ponto de base. Agora, eu venho aqui, ó, eu fiz no início aqui, eu subi um ponto baixo e uma corrente. Então, eu venho nessa corrente e aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Agora, gente, lembra? Olha só como que ficou. Olha, ficou certinho, ó. Bem certinho. A nossa base aqui retangular já está pronta, né? Então, agora é só dar sequência. E lembra que antes eu tinha falado assim para vocês que eu tava com o meu trabalho já iniciado, né? Mas como tinha ficado difícil de visualizar, vou colocar aqui, gente, para não desmanchar, tá? E agora eu vou começar com a cor café, que é o da minha encomenda, né?
Então, aqui eu vou seguir porque a parte que é mais complicadinha para visualizar, que tinha aumento, né, era aquela parte. Então, aqui agora eu vou começar do mesmo lugar onde eu parei ali. Aqui, então, você vai subir aqui 2 correntes ou 3, como você preferir, e você vai fazer uma sequência aqui de 3 pontos altos. Olha só. 3 pontos altos, ok? Dá uma diferença, né, gente? Mas vai me desculpando aí. É porque eu preciso entregar essa encomenda e eu não posso atrasar mais, né? Eu já vou fazendo e gravando para vocês. Então, aqui eu fiz 3 pontos altos, faço 2 correntinhas. Vou pular aqui, ó, 1, 2, venho no terceiro e coloco aqui mais uma sequência de 3 pontos altos. Fica dessa forma. 3 pontos altos, por 2 pontos de base, faço 2 correntes de espaço e coloco mais um bloquinho de 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntes, venho aqui dentro do meu leque, aqui do meu cantinho, e coloco aqui 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Esse vai ser o meu leque. Olha só. Ficou dessa forma. Agora, eu faço mais 2 correntes, laço o fio. Aqui, gente, olha, aqui, ó, tem um ponto alto. Então, ele fica bem escondidinho. Então, aqui é o primeiro, aqui o segundo. Então, eu venho colocar aqui no terceiro. Olha só, pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro e coloco um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes de espaço, pulo 2 pontos, venho no terceiro e coloco mais um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes de espaço, me sobrou aqui 2 pontos altos, que é o que a gente tá pulando. E aqui dentro do canto, eu vou colocar o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntes, né? 2 correntes e mais 3 pontos altos. E fiquei dessa forma aqui, ó. Olha, dessa forma. Agora, eu vou virar aqui. E vou continuar da mesma forma. Faço 2 correntes, pulo o primeiro, o segundo, venho no terceiro e coloco aqui a sequência de 3 pontos altos. Essa, gente, vai ser toda a minha sequência por essa volta. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, venho no próximo e coloco mais um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes de espaço, pulo 2 pontos de base, venho no próximo e coloco mais um grupinho de 3 pontos altos. A minha lateral vai ser toda dessa forma. Os meus cantos vai ser sempre 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Do mesmo jeito que eu fiz nessa parte menor, você também vai fazer nessa parte menor aqui, ó. Não tem segredo essa parte. Então, eu vou seguir todo o meu trabalho aqui, vou completar toda a minha volta. Quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com vocês. Então, aqui, gente, eu já segui toda a minha volta e quero mostrar pra vocês como que fica o cantinho. Olha só, como que fica certinho, tá vendo? Bem retangular mesmo. Aqui, ó, eu completei toda a minha volta, fiz as 2 correntes e agora eu venho aqui na minha segunda corrente e prendo com um ponto baixíssimo. Fiquei dessa forma. Aqui eu vou caminhar com o ponto baixíssimo aqui até chegar nas 2 correntes. Então, eu caminho por esses 2 pontos aqui. Quando eu chegar aqui nesse espacinho,
eu faço aqui mais um ponto baixíssimo, subo 2 correntes e aqui dentro eu vou fazer 3 pontos altos, contando com as 2 correntes que a gente fez, para dar a altura de um ponto alto. Então, fiquei aqui com um grupinho. Faço 2 correntes, venho para o próximo espaço e coloco aqui mais 3 pontos altos. 2 correntes, venho aqui para dentro do meu espaço aqui, ó, que é o meu canto, o meu leque. Aqui eu vou fazer mais um leque. Então, nos cantos sempre será leque sobre leque. De 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Eita! 3 pontos altos. Aqui eu faço 2 correntes, venho aqui, ó, pro meu próximo espaço, olha só. E aqui dentro eu coloco mais 3 pontos altos. Fiquei dessa forma. Aqui, gente, é fio para arrematar, tá? Então, eu fiquei dessa forma aqui, ó. Faço mais 2 correntes e sempre nesses espaços aqui, eu vou colocar grupinho de 3 pontos altos. Separo por 2 correntes, deixa eu colocar mais um aqui. Separo por 2 correntes e já passo para o próximo espaço. 2 correntes e faço leque sobre leque. Então, gente, da mesma forma que eu fiz aqui nessa lateral menor, você vai fazer também na lateral maior e nos cantos sempre será leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Sempre vai ser isso, tá? Olha só. Sempre vai ser isso daqui. Eu vou completar toda a minha volta e vou fazer mais uma carreira com essa cor café. E aí eu vou arrematar o fio e volto com vocês. Então, eu vou fazer, serão 3 carreiras de bloquinhos assim, ó. 3 carreiras nessa cor café. Eu já fiz duas não, eu fiz uma completa e tô começando essa daqui, né, que é a segunda, e vou fazer mais uma completa e volto com vocês. Gente, aqui eu já terminei as minhas 3 carreiras de bloquinhos aqui na cor café. Eu encerrei a minha volta aqui, fechei com ponto baixíssimo e caminhei com ponto baixíssimo até nesse intervalo aqui, que fica mais fácil na hora do arremate. Mas se você não quiser, não tem problema. Agora, eu vou começar com a minha cor caque. Vou colocar a cor caque agora. E não vou começar mais aqui na lateral, eu vou sempre começar aqui no cantinho, no leque. Aqui você pode subir 3 correntes, você pode subir 2 correntes. Eu, no caso aqui agora, eu vou fazer um ponto baixo aqui e vou fazer uma corrente, que fica bem parecido aqui com um ponto alto, né? Aqui eu vou colocar mais 2 pontos altos. 2 pontos altos. E vai equivaler a 3 pontos altos por causa do ponto baixo e da correntinha que eu fiz para dar a altura do ponto alto. Então, eu estou contando com 3 pontos altos aqui. Vou fazer 2 correntes de espaço, porque é o meu leque, né? E no mesmo lugar, eu volto e completo o meu leque aqui com 3 pontos altos. Então, o meu canto sempre vai ser assim. Os 4 cantos sempre vai ser dessa forma. Aqui agora, eu vou fazer 2 correntinhas e no meu espaço aqui de 2 correntes, eu vou colocar 3 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Então, vai ser da mesma forma que você fez aí as carreiras de bloquinhos aí na cor café. Vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que quando a gente for fechar a carreira, a gente não vai fechar
com bloquinhos aqui, a gente vai fechar no canto. Então, eu vou completar toda a minha volta. Quando eu chegar aqui, ó, na hora de fechar a minha carreira, eu volto com vocês para mostrar como que a gente vai estar fazendo. Prontinho, gente, já contornei aqui, fiz toda a minha volta, já fiz as duas correntinhas. Agora, eu venho aqui, eu fiz um ponto baixo e uma corrente. Então, eu venho aqui na uma corrente e prendo aqui com ponto baixíssimo. Aqui, eu preciso chegar aqui até no meio aqui do meu leque. Então, eu vou caminhar com ponto baixo. Não aperta muito esses pontos baixos para não ficar repuxando, tá? Então, caminha aqui até aqui no meio aqui, ó, do meu leque. Aqui eu vou subir aqui duas correntes, ou você pode fazer um ponto baixo e uma corrente, não tem problema. E começo tudo novamente. Aqui, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. É essa a sequência que você vai fazer sempre que você terminar aí a sua carreira. Aqui, ó, já vou mostrar aqui para vocês. Sempre 2 correntes de espaço. Então, o nosso leque sempre será dessa forma, ok? Aqui, sempre que você terminar uma carreira, você vem e faz aqui, ó, ajusta os cantinhos para ir ficando bem retinho. Quantas carreiras que a gente precisa ter nessa cor caqui? Você precisa de 7 carreiras ao todo. Então, foram 3 carreiras aqui de bloquinhos na cor café e serão mais 7 na cor caqui. Quando eu terminar as minhas 7 carreiras na cor caqui, eu volto para a gente estar fazendo a nossa próxima volta. Ainda com a cor caqui, não precisa arrematar o fio, tá? Mas ela vai ser um pouquinho diferente, então faça aí 7 carreiras na cor caqui, o total de bloquinhos. Então, eu vou fazer a minha e volto com vocês. Prontinho aqui, gente, eu já fiz as minhas 7 carreiras, vou contar aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras nessa cor caqui. Agora, eu vou fazer a minha última carreira aqui com essa cor, antes de arrematar o fio, né? Vamos subir aqui, ó, 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Laço meu fio e aqui eu vou colocar ponto alto sobre ponto alto. Isso, gente, vai ser em todos os cantos, tá? Vou fazer dessa forma. Essa volta todinha vai ser um ponto alto para cada ponto de base. Onde tem 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Aonde tem ponto alto, eu vou colocar ponto alto. Nos cantos vai ser dessa forma. Aqui eu coloquei um ponto alto para cada ponto de base, que esse daqui é os 3 pontos altos do leque. Mesmo assim, eu coloquei os 3 pontos altos. Aqui agora, aqui dentro, eu vou fazer outro leque. Então, ainda vou continuar com o leque. Vou colocar 3 pontos altos. A diferença desse leque é que antes a gente estava colocando 2 correntes de espaço. Aqui, eu vou colocar apenas uma corrente de espaço. Laço meu fio novamente, venho aqui dentro, de novo, e coloco mais 3 pontos altos. Então, já coloquei 2, agora coloco 3. E aqui, como que eu vou fazer? Da mesma forma que eu coloquei ponto alto aqui, eu vou colocar aqui também. Então, eu vou colocar aqui. Não esqueça esse último ponto alto aqui, que ele fica escondidinho, mas ele tá aqui. Então, não esqueça ele, tá? Coloquei aqui. Então, olha só. Coloquei ponto alto sobre ponto alto. Aqui, onde é leque, eu mantive leque de 3 pontos altos, mas coloquei apenas uma correntinha de espaço aqui entre os 3 pontos altos de cá e os 3 pontos altos de cá, para completar o leque. Então, entre o leque só tem uma corrente. Aqui agora, aonde tem 2 correntes, eu vou colocar 2 pontos altos. Não precisa, não tem necessidade de você colocar dentro da corrente, tá? Mas se você quiser, tudo bem também. Aqui, gente, coloquei 2 pontos altos no intervalo aqui de 2 correntes. E aqui, aonde tem ponto alto, eu vou colocar ponto alto.
Aqui onde tem duas correntes, eu vou continuar com 2 pontos altos. Eu vou fazer até no outro canto, aqui. Quando chegar nesse canto, eu volto com vocês para não restar dúvida, tá bom? Cheguei aqui no final aqui da minha parte lateral menor, olha só. Aqui tá um canto e aqui tá o outro. Eu segui colocando ponto alto sobre ponto alto e no espaço de duas correntes, 2 pontos altos. Cheguei bem aqui no cantinho. Então, aqui, ó, nessa parte eu já coloquei os 3 pontos altos aqui, né? E venho dentro do espaço de duas correntes e coloco 3 pontos altos. Uma corrente apenas e mais 3 pontos altos. Isso vai ser em todos os cantos. Então, você sempre vai colocar apenas uma corrente aqui no seu leque. Vou seguir fazendo por toda a minha lateral, por toda a minha volta, colocando ponto alto sobre ponto alto, onde tem duas correntes, 2 pontos altos. Nos cantos, eu vou sempre repetir essa mesma forma. Vou fazer o meu todo aqui e vou cortar o meu fio. E a gente já vem com a cor café. Prontinho, gente, aqui eu já cortei aqui o meu fio. Agora, eu já tô com a minha cor café aqui e vou vir aqui, ó, nesse espaço de uma corrente. Vou colocar o meu fio, a minha agulha, vou puxar aqui o barbante e vou fazer aqui 3 correntinhas para dar a altura do meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 7 correntes para dar o espaço. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nos cantos, eu preciso desse espaço, porque assim o canto não vai ficar repuxando. Então, agora, aqui no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto. Fiquei com esse V aqui, ó, bem grandão, né? Por que que ele tem que ficar grande assim? Porque ele tem que pegar assim, ó, gente. Quando a gente prender com ponto baixo aqui, ele vai ficar dessa forma e a gente vai prender com ponto baixo aqui do outro lado. Então, sem corrente, eu vou pular o primeiro, o segundo, o terceiro, no quarto ponto, eu venho aqui e prendo com ponto baixo. E fica dessa forma, tá vendo? Aqui eu vou fazer 1, 2, 3 correntes. Pulo um ponto de base, venho no próximo e prendo com ponto baixo. 1, 2, 3. Pulo um ponto de base, venho no próximo e coloco mais um ponto baixo. Faço mais 3 correntes e prendo com um ponto baixo, pulando apenas um de base. Então, somente aqui, nesse primeiro aqui, que eu pulei 1, 2, 3... Aí, prendi com ponto baixo, pulei um, prendi com ponto baixo, pulei um, prendi com ponto baixo, pulei mais um, prendi com ponto baixo. Então, eu fiquei com 1, 2, 3, 4 pontos baixos, mas apenas 3 alcinhas. Aqui, sem corrente, eu vou laçar o meu fio, vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto, eu venho aqui e coloco um ponto alto. Aqui agora, eu vou colocar 1, 2, 3, 4 correntes, laço meu fio, venho aqui, ó, no mesmo lugar que eu coloquei um ponto alto e vou colocar mais um ponto alto. E fico dessa forma. Então, os cantos aqui, ó, vai ter 7 correntes aqui de espaço. Já as que não é no canto, vai ter apenas 4 correntes. Aqui, novamente, eu vou fazer mais esse com vocês. Eu vou pular aqui, ó. Não dou espaço de corrente. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto, eu coloco um ponto baixo. Faço 3 correntes. Pulo um ponto de base, venho no próximo, coloco um ponto baixo. Faço 1, 2, 3 correntes. Pulo um ponto de base e venho no próximo e coloco um ponto baixo. Mais 3 correntes. Venho, pulo um ponto de base, venho no próximo e coloco um ponto baixo. Fiquei aqui, ó, com 1, 2, 3 alcinhas. Pontos baixos são 1, 2, 3, 4, ok? Aqui agora, eu vou laçar o meu fio e venho e pulo 1, 2, 3, coloco um ponto alto aqui.
Então, sempre vai ser dessa forma que a gente vai estar fazendo. 1, 2, 3, 4 correntes, laço o fio e venho e coloco aqui mais um ponto alto. E assim eu fiquei com um Vzinho. Fiquei com um V aqui, 3 argolinhas. Então, sempre vai ser dessa forma. Eu vou fazer isso até chegar aqui no canto. Quando eu chegar no canto, eu volto novamente para mostrar mais um canto para vocês. Aqui, gente, eu já cheguei no canto. Deu certinho aqui, ó. Olha só, me sobrou 1, 2, 3 pontos. Caso você esteja fazendo aí com outra quantidade de argola, pode ser que não dê certo, né? Aí você faz a sua adaptação aí. Esse bico aqui, gente, ele é múltiplo de 14 também. Mas se você fizer isso, fazer a soma dos pontos e não der para dividir por 14, e der para dividir por 12, você pode fazer. Aí a diferença para você fazer por 12 é o seguinte: ao invés de você pular 3 pontos aqui, para colocar o primeiro ponto baixo aqui na frente, você vai pular apenas 2 pontos de base, tá? Continua pulando um ponto aqui, ó, entre um ponto baixo e o outro, mas aqui do V para o ponto baixo, você pula apenas 2. Da mesma forma, quando você chegar aqui também, ó, olha só, supondo que você fez esse, né? Você pulou 2 pontos aqui e colocou ponto baixo. Aí, da mesma forma que você pulou apenas 2 aqui, você tem que pular apenas 2 aqui também. No caso, a gente tá fazendo de 14, né? Com 14 pontos, e a gente tá pulando 3 aqui e 3 de cá. Mas também dá com 12 tranquilo, tá? Aqui, ó, como eu já fiz aqui, pulei 3 pontos de base, coloquei ponto baixo, fiz 3 correntes, pulei um ponto, coloquei ponto baixo, até ter o total de 3 argolas. Aqui me sobrou 3 pontos altos, né? 3 pontos de base. Então, eu venho aqui, ó, no espaço de uma corrente. Não vou colocar aqui em cima. Vou colocar no espaço de uma corrente um ponto alto. E aqui, gente, eu vou colocar aquelas 7 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Laço o fio, volto no mesmo espaço aqui de uma corrente e prendo com ponto alto. Faço um ponto alto aqui. Sem corrente, eu pulo 1, 2, 3, no quarto ponto eu coloco um ponto baixo. E assim eu vou repetir todo esse processo. Então, fica dessa forma aqui, ó. Fica desse jeito aqui o nosso canto. Vou fazer isso por toda a minha volta. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Fiz aqui toda a minha volta com esse padrão que eu orientei vocês. E olha só aqui para vocês verem, ó. Aqui, ó, me sobrou 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Não tem problema, tá? Não tem problema, não vai alterar em nada. Então, não precisa se preocupar. Aqui eu vou contar aqui das correntinhas que eu subi. Lembra que eu subi 3 correntinhas para fazer a altura do ponto alto? Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, na minha terceira correntinha aqui, ó, eu prendo direto com um ponto baixíssimo. E vai ficar dessa forma, tá vendo? Não vai alterar nada, não. Pode ficar tranquila. E se o seu também tiver acontecido isso, não tem problema. Vou passar aqui, ó, pra dentro do da minha alcinha aqui, ó, do canto, com um ponto baixíssimo e vou subir aqui 2 correntes para dar a altura do ponto alto. Gente, tem hora que eu subo 2 correntes, tem hora que eu subo 3 correntes, tem hora que eu subo um ponto baixo e uma corrente, um ponto baixo e 2 correntes, não importa. O que importa é você fazer a altura de um ponto alto aí, ok? Então, aqui, ó, eu fiz 2 correntes para dar a altura do ponto alto, laço o fio e aqui eu vou colocar mais 11 pontos altos, tendo total de 12 pontos altos no canto, por causa desse ponto aqui que a gente fez para dar a altura do ponto alto. Então, eu preciso, contando com ela, vai ficar aqui 12 pontos altos. Então, eu vou colocar os 12 pontos altos aqui e vem. Coloquei, então, aqui os 12 pontos altos, que vai ser aqui a nossa parte do canto. Sempre no canto vai ter 12 pontos altos. Aqui, sem corrente, eu venho para minha primeira alcinha aqui, ó, de 3 correntinhas e prendo com ponto baixo. Faço 3 correntinhas, venho para a próxima alcinha e coloco mais um ponto baixo.
Faço mais 3 correntes e prendo aqui novamente com um ponto baixo. Aqui, ó, nessa carreira anterior eu tinha 3 alcinhas, agora eu só tenho 2. A cada carreira que a gente vai fazendo, a gente vai diminuindo uma alça. Aqui eu laço meu fio, já venho direto aqui para esse Vzinho e aqui dentro eu vou colocar apenas 8 pontos altos. Colocado aqui os 8 pontos altos aqui dentro desse Vzinho, sem corrente eu prendo com ponto baixo aqui. Faço 3 correntinhas, venho para a próxima alcinha e prendo com ponto baixo, mais 3 correntinhas, prendo na próxima alcinha. Laço meu fio e novamente aqui eu vou colocar 8 pontos altos. Então, essa vai ser a sequência. Você vai sempre colocar 8 pontos altos nesses Vzinhos aqui, que não faz parte do meu canto. Já no canto aqui, você vai colocar 12 pontos altos. E o restante, onde é essas alcinhas aqui, você só vai passar do leque. Do Vzinho, você vai passar com ponto baixo sem nenhuma corrente, vai fazer 3 correntes e prender com ponto baixo na próxima alcinha. Então, isso daqui, gente, é bem simples, não tem segredo. Eu vou fazer toda a minha volta aqui, não esquecendo que é só nos cantos que tem 12 pontos altos, no restante 8 pontos altos. Vou fazer a minha e já volto com vocês com a carreira pronta. Fiz toda a minha volta aqui, agora sem corrente, eu vou finalizar aqui a minha carreira, aqui na segunda correntinha aqui, ó, que eu subi para dar altura do ponto alto. Prendo aqui com ponto baixíssimo. Já nesse ponto aqui, eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3 correntes para dar altura do ponto alto e uma corrente de espaço. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto de base e faço um ponto alto. Uma corrente de espaço, venho no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente de espaço, no próximo ponto, um ponto alto. Isso eu vou fazer por todo esse leque aqui, tá? Por todo esse motivo aqui. Fazendo um ponto alto e uma corrente. Fiz aqui, ó, em todos os pontos altos. Então, eu tenho 12 pontos altos aqui de base. Eu fiquei com 12 pontos altos também nessa carreira. A única diferença é que eu tô colocando uma correntinha aqui de espaço entre um ponto alto e outro. Aqui, ó, cheguei no meu último ponto alto, coloquei um ponto alto, não vou fazer corrente agora. Venho aqui na minha alcinha e coloco um ponto baixo. Faço 3 correntes. Venho aqui, ó, na minha próxima alcinha e coloco um ponto baixo. Aqui eu fiquei com apenas uma argolinha. Lembra que aqui, ó, eu fiquei com 3, aqui eu fiquei com 2, agora aqui eu vou ficar com apenas uma argolinha. Sem dar corrente, eu vou laçar o meu fio, venho aqui no próximo ponto alto aqui, ó, já desse motivo. Gente, eu sei que é péssimo ver nessa cor, mas é realmente por necessidade que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês nessa cor, tá? Então, como é bem simples, não exige uma contagem, então eu tô fazendo nessa cor mesmo, tá? Aqui eu vou fazer um ponto alto, uma corrente de espaço, venho no próximo ponto alto, coloco um ponto alto, uma corrente de espaço, um ponto alto. Eu vou fazer isso até completar aqui os meus 8 pontos altos. Vou ficar com 8 pontos altos com intervalo de uma corrente de um ponto alto para o outro. Completei aqui os meus 8 pontos altos separados por uma corrente. Agora, sem corrente nenhuma, eu venho para minha próxima alcinha, faço um ponto baixo, 3 correntes, venho para a próxima alcinha e prendo com ponto baixo. Laço o fio e continuo fazendo da mesma forma. Então, essa carreira, ela é muito simples, é só você colocar ponto alto sobre ponto alto, mas sempre dando um espaço de uma corrente. Aonde você chega aqui na argolinha, você prende com ponto baixo, 3 correntinhas, prende na próxima argolinha com ponto baixo e já passa para o próximo motivo. Isso vai ser até o final da carreira. Eu vou terminar essa carreira aqui, cortar o meu fio e volto novamente com a cor caque novamente, tá? Pra gente tá fazendo o último detalhe da nossa peça. Prontinho, gente. Aqui eu já
prendi com ponto baixíssimo naquela terceira correntinha aqui que a gente subiu 4 correntes, né? 3 para dar altura do ponto alto e uma para dar espaço de uma corrente aqui entre um ponto alto e outro. Eu já prendi com ponto baixíssimo na terceira correntinha e cortei o meu fio. Aqui agora eu já coloquei o meu barbante aqui na agulha, eu já venho aqui, ó, no mesmo lugar na onde eu encerrei, bem nesse buraquinho aqui, aonde ficou o ponto baixíssimo, e aqui eu já puxo e faço um ponto baixo. Então aqui eu já tenho um ponto baixo, porque todas as vezes que eu coloco o fio na agulha e introduzo aqui no ponto, eu já tenho um ponto baixo. Agora eu venho nesse espaço aqui, ó, no espaço seguinte, que é o de uma corrente, venho aqui e faço mais um ponto baixo. Agora sim a gente vai trabalhar somente nos espaços de corrente, né? Igual eu fiz aqui agora. Antes, esse daqui, esse primeiro ponto, eu coloquei em cima desse ponto alto, mas é somente esse ponto. Aqui agora eu vou fazer 3 correntes. Faço 3 correntinhas e venho e coloco aqui, ó, um ponto picô. Prendo com ponto baixíssimo. Desculpa, com ponto baixo. Venho pro próximo ponto aqui, pro próximo intervalo de uma corrente e faço um ponto baixo, 3 correntes e prendo aqui, ó, nessas 2 alcinhas com o ponto baixo. Venho pro próximo espaço de uma corrente, faço 3 correntinhas, laço aqui, ó, nessas 2 alcinhas e prendo com ponto baixo. Isso eu vou fazer até chegar aqui no finalzinho. Quando chegar nesse último ponto aqui, eu volto com vocês, porque aqui, ó, não tem segredo. Eu vou ficar com o total aqui de 10 pontos picô. Eu vou fazer o meu aqui, porque não tem segredo, vou fazer mais esse aqui com vocês. 3 correntinhas, né, um ponto baixo, 3 correntinhas, e aqui eu faço o meu picô, pegando aqui nessas 2 alcinhas aqui, prendo com ponto baixo. Então, eu vou fazer isso até chegar aqui no finalzinho e já volto. Olha só como que ficou. Então, eu fiquei com um ponto baixo aqui em cima desse primeiro ponto alto. O próximo eu já coloquei um ponto baixo com picô. Fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos com picô. Esse último espaço aqui, ó, de um ponto alto e uma corrente, eu venho nessa corrente aqui e eu vou colocar apenas um ponto baixo. Não vou colocar picô. Lembra que aqui, ó, nessa carreira anterior, a gente tinha 12 pontos altos. Aqui, eu fiquei com apenas 10 pontos baixos com picô. Por quê? Porque no primeiro ponto alto aqui, eu coloquei um ponto baixo sozinho, sem picô. E nesse último aqui também eu coloquei um ponto baixo sem picô. Por isso, eu fiquei com apenas 10 pontos picô, tá bom? Aqui, então, prendi com ponto baixo aqui, venho para minha alcinha e prendo com ponto baixo. Isso daqui vai ajudar o trabalho a dar uma fechadinha. Caso você tenha colocado aí na mesa e tenha percebido que seu trabalho ficou assim, ó, um pouquinho levemente embabadado, no meu caso, ele ficou quase nada. Mas se o seu você tiver notado isso, é sempre bom você ir fazendo e colocando em cima da mesa. Essa carreira aqui já vai deixar ele certinho, tá bom? Aqui agora, você vai vir aqui, ó, em cima desse primeiro ponto alto. Não é no espaço de corrente, é em cima do primeiro ponto alto mesmo. Venho aqui e aqui eu vou fazer um ponto baixo. Isso daqui é o que dá a fechadinha nele, tá? Venho aqui, ó, nesse espaço de corrente, venho e faço um ponto baixo com 3 correntinhas para tá fazendo aqui o meu picôzinho. Tá vendo? Olha só. Caso, gente, o seu tenha ficado embabadado, você tem que trocar de agulha, tá? Ou ver aí se não fez pontos a mais, né? Mas, normalmente, você trocando de agulha por uma numeração menor, você já vai ter aí o resultado legal. Eu não tive trabalho com esse tapete, não. O problema é que, às vezes, esse ponto russo aqui, para algumas alunas que sempre me passa mensagem, às vezes ele pode querer dar uma embabadada, tá? Quando você faz essa carreira aqui, ó, de
ponto alto com uma correntinha de espaço. Mas é só você ou trocar de agulha, ou então você, se for bem discreto, você consegue fazer aí o ajuste nessa última carreira aqui com picô, tá bom? Então, gente, eu já tô terminando aqui, vou terminar aqui para mostrar para vocês. Olha só. Como do canto a gente tinha trabalhado 12 pontos altos na carreira anterior e eu fiquei com 10 pontos picô, porque eu não trabalho nem o primeiro nem o último, assim também nessa daqui, ó, eu vou até desmanchar aqui, tá? Nessa última aqui, ó, a gente fez 8 pontos aqui nessa carreira anterior, aqui agora eu vou ter apenas 6, porque eu não vou trabalhar nem o primeiro e nem o último. Eu já tinha até trabalhado aqui, eu desmanchei, porque esse aqui vai ser um ponto baixo sozinho. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apenas 6 picô. Aqui, ó, nesse último espaço de corrente, eu vou colocar apenas um ponto baixo. Venho aqui, ó, para minha argolinha. Prendo com ponto baixo, venho aqui para cima do primeiro ponto aqui, ó, do ponto aqui com espaço de uma corrente, vem em cima do ponto, e não no espaço de corrente. E prendo com ponto baixo. Já venho para o próximo espaço de corrente e trabalho um ponto baixo com picô. Isso vai ser em toda a minha volta. Eu vou fazer isso daqui, e quando eu terminar a minha carreira, eu vou cortar o meu fio. E volto com vocês. Então, gente, depois de cortado o fio, foi esse aqui o resultado do trabalho. Esse tapete, ele ficou na medida de 1 metro de comprimento por 53 centímetros na largura. O peso total dele foi de 561 gramas, sendo que na cor café eu usei 346 gramas e na cor caqui eu usei 215 gramas. Então, ele é bem econômico para o tamanho dele, né? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dê seu joinha, se inscreva no canal se não for inscrito. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!